Oi gente, hashtag BandRio, tá no ar o nosso jornal exclusivo aqui pro YouTube. No dia seguinte à eleição, é claro que a gente vai trazer os detalhes de como ficou a situação em alguns pontos do estado do Rio de Janeiro. Então vamos ao nosso giro de reportagens. E antes de falar em eleições, a gente fala de aglomerações. E não foram as filas nas zonas eleitorais em alguns pontos aqui do estado do Rio de Janeiro, mas sim uma festa, um luau acontecendo na Praia do Arpoador, um dos pontos mais visitados aqui do Rio de Janeiro. Muita gente sem máscara, desrespeitando o isolamento social e o distanciamento em plena pandemia. Fernando Davi. O luau na Praia do Arpoador começou na noite de sábado e varou a madrugada. Só foi terminar no domingo de manhã. O evento foi anunciado pela internet e chegou a reunir quase 2.000 pessoas. Os moradores ficaram muito incomodados com o som alto e a polícia militar foi acionada. Chegou lá e constatou que a festa não tinha autorização da prefeitura. 2 pessoas foram detidas, levadas para a delegacia. O organizador e um homem que simplesmente se recusou a diminuir o volume do som. Essa festa preocupa os moradores, não só por conta do som alto, mas também por conta do risco de contágio de coronavírus. Nesse momento, o número de óbitos diários é 1/4 daquele que era no pico da pandemia. Mesmo assim, a gente tem visto nas últimas semanas um aumento do número de casos e também da taxa de ocupação dos CTIs. Por isso, existe o temor de que a gente possa estar vivendo o início de uma segunda onda da Covid-19. E um policial militar foi encontrado morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Nicole Tim. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense está tentando identificar e localizar o criminoso que baleou e matou um policial militar do Batalhão de Polícia de Choque em Duque de Caxias. Segundo a PM, David da Silva Santos, de 36 anos, foi encontrado já sem vida na Avenida Presidente Kennedy, uma das vias mais movimentadas da região. Ele estava na corporação há 12 anos e deixa um filho. O caso aconteceu na noite de domingo. A Polícia Civil adotou novas maneiras de pontuar as delegacias de cada estado. A partir de agora, a resolução de crimes contra milícia e lavagem de dinheiro valem mais pontos. Haverá uma competição, isso mesmo. Os delegados que não cumprirem os prazos em até 3 meses podem perder as titularidades. A nova recomendação também do secretário de Estado de Polícia Civil, Alan Turnovski, é que os delegados não utilizem como única prova o reconhecimento facial na hora de solicitar prisões preventivas. A ideia de Turnovski é evitar que pessoas sejam presas por engano. Agora sim a gente fala de eleições e o segundo turno aqui na capital fluminense vai ser entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Clara Neri traz os detalhes do primeiro colocado nesse primeiro turno, que foi Eduardo Paes. Fala aí, Clara. O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que liderou a votação no primeiro turno durante esse final de semana, já se pronunciou durante uma coletiva hoje em frente à casa dele, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. Primeiramente, ele agradeceu os eleitores e eleitoras que compareceram às urnas nesse final de semana e depois informou que vai buscar novos apoios para o segundo turno. Ainda durante a apuração no domingo, ele já havia informado da possibilidade de novas alianças. E também, sem mencionar o apoio do presidente Jair Bolsonaro ao atual prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, ele informou que não quer nacionalizar a disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro. Esse ano, a apuração da votação foi considerada atípica justamente por conta de um problema técnico que atingiu o Tribunal Superior Eleitoral. O segundo turno acontece em 2 semanas. E a Júlia Kallenbach traz os detalhes em relação ao prefeito Marcelo Crivella. Fala aí, Júlia. O atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella, fez duras críticas ao candidato Eduardo Paes, que teve mais de 37% dos votos nas eleições municipais aqui do Rio de Janeiro. Marcelo Crivella, que disputa aí agora o segundo turno com Eduardo Paes, fez essa primeira coletiva de imprensa, disse que está buscando apoio para esse segundo turno de partidos conservadores, de direita e também evangélicos. Marcelo Crivella se limitou a criticar Eduardo Paes durante essa coletiva de imprensa, inclusive acusou o candidato Eduardo Paes de fazer boca de urna e disse que vem forte aí, que o segundo turno é uma
outra eleição, uma nova eleição, e que aguarda aí apoio de novos partidos, e também agradeceu o apoio do presidente Jair Bolsonaro no primeiro turno e disse que agradece se o presidente apoiá-lo aí no segundo turno, disse que caminha junto com o presidente da República. Apenas 17 nomes aparecem entre os 51 que foram eleitos para assumirem a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Entre eles está Mônica Benício, esposa de Marielle Franco, assassinada em 2018. Mônica, que é do mesmo partido de Marielle, o PSOL. Tem também o youtuber e policial militar que entrou pelo PSD, Gabriel Monteiro, e o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, do PL. Bom, entre os partidos, 3 deles conseguiram maioria na Casa Legislativa. São eles os Republicanos, que é o partido, inclusive, do candidato à Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella, que o Republicanos, inclusive, que conseguiu reeleger Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Tem também o DEM, partido do candidato Eduardo Paes, e que conseguiu eleger César Maia também para a Casa Legislativa, e o PSOL, que teve o candidato mais votado de toda a capital fluminense, Tarcísio Mota, que foi o primeiro colocado nessa lista dos 51 vereadores, com mais de 86 mil votos. E na Baixada Fluminense tem candidatos que ganharam nas urnas, mas a gente não sabe se eles vão realmente assumir os cargos. Yasmin Bachur traz os detalhes. Em Duque de Caxias, Washington Reis, do MDB, venceu com 52,5% dos votos, mas depende da validação da Justiça Eleitoral, já que a candidatura dele está sob júdice. A impugnação foi feita às vésperas da eleição, por decisão da maioria do colegiado do Tribunal Regional Eleitoral. A corte entendeu que o político se tornou inelegível após condenação do Supremo Tribunal Federal em 2017 por crimes contra o meio ambiente e parcelamento do solo. Washington Reis recorreu da decisão do TRE no Tribunal Superior Eleitoral, mas caso não consiga reverter a situação, seus votos podem ser anulados. Outra candidatura que está sob análise da Justiça é a de Ricardo Cozzolino para a Prefeitura de Magé, também na Baixada Fluminense. O candidato do PP, que ficou em primeiro lugar com 27,13% dos votos nas urnas, teve a candidatura impugnada após condenação do TRE por abuso de poder político e também conduta vedada nas eleições de 2018. No interior do estado, quem traz o panorama é a Juliana Neves. Volta Redonda, no sul fluminense, não quis saber de esperar o segundo turno para decidir. Decidiram já na votação desse domingo por Neto, do DEM, com 57,2% dos votos válidos. Mas para o TSE, Neto não pode ser considerado eleito ainda não. Isso porque ele foi para as urnas com pendências judiciais e aguarda uma resolução da Justiça. Em Barra Mansa, cidade vizinha, reelegeu Rodrigo Drabili, também do DEM, com 52,66% dos votos válidos. Em Resende, também tivemos reeleição. Diogo Balieiro, também do DEM, ganhou e com uma ampla vantagem, foi mais de 80% dos votos válidos. Em Paraty, a situação não foi tão fácil para Vidal, que foi candidato à reeleição, foi reeleito, mas apenas com 36 votos de vantagem, disputa acirrada em Paraty. Teremos segundo turno em 2 cidades no interior, Petrópolis e Campos dos Goitacazes. E assim a gente encerra o nosso #BandRio de hoje, mas amanhã a gente está de volta com muito mais informação sobre o estado do Rio de Janeiro. Se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações para você sempre saber quando um novo vídeo está sendo postado por aqui. Tchau, gente, até amanhã!